usa a razão. É Paula, Paula, pra quem ouve o coração. É Paula, Paula, é Pelotas mais feliz. É Paula, Paula, tua gente pede bis. É Paula, Paula, pra quem ouve o coração. Paula, Paula, é Pelotas mais feliz. É Paula, Paula, tua gente pede bis. É Paula, Paula. Pelotas, estamos iniciando aqui a primeira live da nossa campanha. O pessoal está acostumado a me ver em lives, né, conversando aí sobre a pandemia, sobre as formas de enfrentamento do coronavírus, como prefeita, mas hoje nós estamos num local diferente, no nosso estúdio, para falar de campanha, na verdade, para falar sobre o futuro de Pelotas. E eu tenho a alegria, a honra, o privilégio de contar com um querido amigo aqui ao meu lado, meu ex-colega de turma, o Cláudio Gastal, e que é um pelotense, um filho dessa terra, que trilhou uma longa jornada aí, na questão de gestão, e agora, mais recentemente, muito focado na gestão pública, nosso secretário de Estado, que já atuou aí na iniciativa privada, mas já deu muita consultoria a governos e agora está vivendo a experiência no governo, fazendo numa atuação aí extraordinária junto ao nosso governador. Então, eu convidei o Cláudio para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro de Pelotas, sobretudo a retomada da economia no pós-pandemia. Então, Cláudio, queria te dar as boas-vindas aí, te agradecer muito pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Eu primeiro queria colocar a minha satisfação muito grande de estar contigo, Paula. A gente tem uma relação de longo prazo, como você diz, gonzaguianos, e além disso, depois, ou seja, em várias frentes. E colocando um pouquinho para todos aí, os que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, que é a importância de fazer essa discussão de médio e longo prazo numa cidade. Independente do momento que a gente está vivendo do Covid, independente do momento que a gente está vivendo dessa pandemia, e trazer um pouco da minha experiência, que a minha experiência me traz também muito otimismo. Eu tive a oportunidade, durante 17 anos, estar à frente do Movimento Brasil Competitivo, que é onde um movimento que junta um maior empresariado brasileiro e que sempre teve a questão competitividade como eixo. E tem algo fundamental que eu aprendi nesse tempo, passando por mais 20 estados, mais de 50 prefeituras, governo federal, eu tive 4 anos na presidência da República, que não há como a gente pensar desenvolvimento de uma sociedade, desenvolvimento de uma comunidade, se nós não tivermos os 3 setores juntos. O setor público, o setor privado e o terceiro setor. Nós todos estamos no mesmo barco chamado Brasil, chamado Rio Grande do Sul, chamado Pelotas, e cada vez mais as soluções não se dão por um ou outro. Na verdade, a solução se dá pela capacidade de buscarmos sinergia, complementariedade e empatia com as diferenças que tem esses 3 setores. Setor privado, setor público, tem suas características diferentes, mas nós temos que entender de maneira clara quais são essas diferenças para que a gente possa desenvolver de maneira adequada. Estou agora nesse 1 ano e 2 anos à frente da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, coordenando o Comitê de Crise do Covid, e tenho muito orgulho do que está fazendo, porque acredito que nós temos um grande rumo, não só o Rio Grande do Sul, com a liderança do Eduardo, mas também em Pelotas, com a tua liderança, e pela história que vem sido construída. Sim. Eu tenho muito prazer de ter participado da primeira transição aqui, quando o Eduardo foi eleito, e só fazendo uma pequena correção, eu não sou pelotense, eu sou chileno, mas
mas eu sou pelotense de coração, recebi o título de cidadão pelotense da mão do então vereador Eduardo Leite, prefeito eleito desta cidade, e tenho o maior orgulho dessa cidade, me sinto em casa, é o meu centro geodésico. Não é nascido, né, Cláudio, mas é criado aqui. Quando eu digo gente dessa terra, filho dessa terra, não estou falando uma inverdade, porque... Enfim, quem vive em Pelotas, quem conhece Pelotas, se apaixona e nunca mais larga. É verdade. Mas justamente o que tu estás dizendo, né? Eu tenho uma das cobranças maiores que os governos municipais recebem, e isso eu tive essa experiência como vice-prefeita ao lado do Eduardo, né, acompanhando, e agora como prefeita. As pessoas querem muito emprego, né? Querem oportunidade, querem ver o desenvolvimento acontecer. E claro que isso é fundamental para uma cidade, né? E o prefeito tem que estar envolvido nisso. A gente sempre tem o cuidado, né, de dizer para as pessoas, a gente não quer nunca enganar as pessoas, ao poder público, né, sobretudo municipal, que tem, digamos, menos ferramentas ao seu dispor, tributárias e tudo mais, a gente não consegue pegar uma empresa e dizer, agora tu vais te fixar neste território. Agora, o que nós podemos fazer, e sobretudo aí sim, o município, né, a prefeitura, é criar um ambiente, é isso que eu digo muito, um ambiente favorável à atração de empresas, né, à atração de negócios, ao empreendedorismo, e quando a gente criar um ambiente favorável, na verdade dá para atuar em várias frentes. Desde o momento em que a gente começa a requalificar espaços públicos, nós estamos criando um ambiente favorável. Quando a gente investe em segurança pública, nós estamos criando um ambiente favorável aos negócios. Porque quando uma empresa vai pensar onde é que ela vai se instalar, ela vai olhar para a rede de educação, ela vai olhar para a rede de saúde, ela vai olhar para a questão da segurança pública, porque ela vai ter lá os seus executivos, os seus empregados, trabalhadores atuando nesse território. Ela vai olhar, claro, para os incentivos, para os estímulos e para os processos burocráticos também, como é que eles funcionam, né? Então, a simplificação desses processos, o governo se colocar como um parceiro, como tu diz, criando essa sinergia, essa rede, né? Um parceiro que estimula, que facilita, que ajuda, sempre dentro da lei, obviamente, mas que aplaude, né, o empreendedor, eu digo sempre, aquela pessoa que quer investir, né, que arrisca o seu patrimônio em nome do desenvolvimento, tem que ser apoiada. E eu acredito muito também nessa parceria entre público, privado e terceiro setor, nessas grandes... essas redes que se formam, né, e que geram riqueza, dão protagonismo ao município. A gente tem uma experiência muito boa nisso, numa rede, na questão da segurança pública e do Pacto Pelotas pela Paz. Vou poder, acho que, falar nisso ao longo, né, da nossa conversa aqui. Mas, enfim, eu acho que esse é o grande desafio do governo municipal, criar esse ambiente, né, que passa por várias áreas, justamente as áreas que estão sob o domínio, digamos, da prefeitura. Deixa eu te colocar uma coisa, com o quanto é importante o que tu está falando. Né? Eu tenho uma formação acadêmica, a formação de viver o setor público, o setor privado diretamente, e quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, e o que a gente quer desenvolvimento sustentável é aquele primeiro tripé, ou seja, econômico, nós temos que ter oportunidades econômicas para a população, nós temos que ter isso também equilibrado com o desenvolvimento social, porque você, com a questão do emprego, você tem também a necessidade, e você tem também o desenvolvimento ambiental, a preocupação ambiental. O Peter Senge traz duas outras variáveis que são fundamentais. Uma é o desenvolvimento cultural, que cada vez mais as pessoas procuram espaços que você tenha a capacidade de interagir, cooperar, articular, se envolver com a cultura. E o terceiro eixo também o desenvolvimento político. Ou seja, não há como pensarmos desenvolvimento de uma cidade, de uma comunidade, sem ter uma política séria, uma política transparente, uma política que não tenha medo de enfrentar as discussões duras que têm que ser feitas. Porque nós temos uma característica da nossa população que ela é muito imediatista, mas está mudando muito, ou seja, ela quer ver longo prazo, ela quer esperança,
ela quer saber o que vai ser daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias, a sua vida, né? Portanto, eu digo assim que eu tenho muito orgulho de ver os projetos aqui em Pelotas, que vêm de uma evolução, acho que isso é importante, e é que você dá um rumo para a cidade nesses 5 dimensões do desenvolvimento. Sim, muito bacana, muito interessante isso, e justamente eu acho que tu dizes que as pessoas que estão olhando mais para o longo prazo, antes olhavam assim para o buraco na frente da rua, queriam resolver o seu problema, e agora estão olhando, né? E acho que a pandemia, de alguma forma, nos trouxe também, embora tenha sido um momento de muito sofrimento, e esteja sendo, né, ainda, nos trouxe alguns aprendizados que a gente tem que ser capaz de manter e usar para transformar o futuro. E um desses aprendizados é justamente esse, né, de consciência das pessoas de que da empatia das pessoas. Da empatia, né? E também dessa construção de futuro, que a gente não tem que olhar, né, só para o momento presente, mas tem que poder construir. Isso é formação de cidadania. Eu acho que as pessoas estão se formando mais, né, como cidadãos, se permitindo isso. Acho que a crise do Estado, na verdade, a gente aprende muito com as dores, né? A pandemia é isso, né? A dor que está nos ensinando algumas coisas, e a crise do Estado estrutural também nos ensinou, né, algumas coisas, e que bom que tem um governo corajoso fazendo o que precisa ser feito. Aqui a gente também, né, não foge a essa linha, né, de enfrentar, né, de pensar que justamente desenvolvimento sustentável é isso, né, a gente pensar que a gente precisa entregar um governo, uma cidade melhor do que aquela que a gente recebeu, ou pelo menos não pode ser pior, a gente tem que, né, e cada um tem que enfrentar o desafio do seu tempo. Eu gosto muito de uma expressão, nós temos constantemente um conflito geracional. E esse conflito geracional é assim, o que nós hoje vamos fazer, vamos abrir mão, vamos, de alguma maneira, investir para quem virá depois, mesmo que nós não estamos. Então, essa é a visão de longo prazo. Sim. Ou seja, esse conflito geracional é fundamental na formação da cidadania. Sem dúvida. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a realidade de Pelotas. Eu quero convidar um empresário pelotense que atua lá no Calçadão, o Yuri Kurs, da Bred Cap, para que ele fale um pouquinho para nós da sua experiência, Yuri. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Paula? O ponto é o calçadão, a reforma. Ficou melhor para nós lojistas. Agora tem acessibilidade para todos, a iluminação em LED. E a Bred Capas tem 11 unidades aqui na cidade de Pelotas. A 11 já? De Pelotas. Isso aí. Inauguramos 2 lojas este ano, mesmo com a pandemia, porque a Bred Capas atua o ramo é tudo para seu celular. Propriamente aí eu estou vendo que vocês estão usando fone de ouvido, os celulares, esses acessórios tem tudo na Bred Capas. E a gente viu a oportunidade, as pessoas em casa, fazendo live, enfim, que nem nós estamos agora, e acabam usando algum acessório da Bred Capas. Perfeito. Me diz uma coisa, Yuri, quantos empregos tu geras com essas 11 lojas? Aqui em Pelotas, em torno de quase 100 empregos. Ao total, que são mais de 30 franquias, e gera mais de 150 empregos diretos. Maravilha. E tu começasse pequeno, com uma loja? Sim, uma unidade aqui em Pelotas, que fica na Rua Floriano, que é onde foi revitalizada a calçada também. Foi uma obra bem rápida, essa da Floriano. Começamos aqui há 3 anos e meio, mais ou menos. Aí montamos o modelo franquia e super certo, e deu super certo, tanto que estamos presentes em mais de 15 cidades. Maravilha. Fico muito feliz, Yuri, de ver um exemplo, né, de um empresário pelotense que acreditou, começou pequeno e está aí, cresceu, gerando emprego e muito bacana porque ilustrou o que eu vinha dizendo, né? O poder público investe, né, qualifica um espaço como o Calçadão, que é o nosso shopping a céu aberto, como a gente diz, qualifica, permite, né, que o movimento melhore, que as vendas melhorem, aí tu já, né, com coragem, né, com essa visão de ousadia que tem que ter um empreendedor, já abre mais uma loja, a gente já está qualificando, como tu dissesse, a Floriano,
né? A gente vai qualificar do calçadão agora até lá a estação férrea, vai ser um caminho né, como se o shopping se juntasse, pudesse juntar, claro, a cada espaço com um estilo diferente, mas convidando as pessoas a ocuparem o espaço público e permitindo que empreendedores como tu possam atuar, né, e gerar emprego, gerar renda. Quer dizer, não é só para ti, para tua família, é para 100 famílias. Isso é muito bacana. Só para te dizer, Cláudio e Yuri, nós temos no Calçadão mais de 160 empresas registradas, são mais de 2 mil empregos gerados, e no nosso Calçadão 20 mil pessoas circulam por dia. Muita gente, eu vou aproveitar para falar sobre isso, que é uma polêmica, muita gente nos diz, vocês investem só no centro, o que não é, absolutamente não é verdade, porque nós temos obra em absolutamente todos os bairros da cidade. Mas investir no Calçadão, que é o ponto central da cidade, tem feito, né, tem levado benefícios para milhares de famílias pelotenses que moram em toda a cidade, nas periferias, em todos os bairros, porque justamente ali é o coração pulsante da cidade. E investir ali não é promover um espaço melhor para quem mora no centro, mas é para quem circula, é para os turistas, é para quem faz girar a roda da economia e com isso gerando oportunidade. Muito bacana teu exemplo, Yuri. Muito obrigada aí pela tua participação. Sucesso, espero que tu sigas assim, com essa visão de crescimento, né? com essa coragem, essa ousadia, porque mesmo na pandemia, abrir-se 2 lojas, isso aí mostra muito essa capacidade que eu sei que o pelotense tem, nessa capacidade empreendedora e de construção de um futuro melhor. Sucesso, desejo que tu tenhas... abras várias outras lojas aí da Bread Capas. Conta com a gente. Tá bem. Grande abraço. Tá bem. Tchau, tchau. Eu poderia, eu acho que está livre, né? Eu me arrepio quando eu escuto um caso desse. Uma das coisas que quando eu estava em Pelotas, aqui dava aula na Católica, eu implantei a disciplina de formação de empreendedores. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ter a mão de alguém ajudando ao empreendedor. Como vocês têm ali o balcão do empreendedor, toda a parte de registro, que foi muito agilizado. Hoje é um benchmarking. Nós temos um projeto no estado do Rio Grande do Sul, que é o Descomplica, e levamos o caso de Pelotas para mostrar como é possível transformar o processo de licenciamento, de registros e assim por diante. E quando vejo uma história como o do Yuri, me arrepia porque empreender é um risco muito alto. Você trabalha 24 horas por 7, você coloca daqui a pouco o seu carro usado, o seu apartamento como garantia, você deixa de aproveitar muita coisa com a família para poder estar trabalhando na empresa. Então, você tem que mudar a sua vida e ter muita convicção. Ouvir ele, que abriu na pandemia 2 lojas, eu digo assim, é isso que faz a diferença e é isso que faz com que o espírito empreendedor, e Pelotas tem isso. Nós temos o Parque Tecnológico aqui, que vocês têm, ou seja, que é um exemplo. Nós temos aí universidades que são fundamentais e nós temos uma população que, sim, uma população que quer empreender. Sim. E se a prefeitura, como está fazendo, ela se posiciona como uma mediadora, como uma facilitadora, como um diálogo e transparência, com certeza o espírito empreendedor. E tem que começar também nas crianças. Eu sei que vocês têm dentro das crianças da questão da educação empreendedora, com o amigo meu, Samuel, sim, que começou esse processo, né? Nosso secretário de segurança. É fundamental, porque nós temos que inverter a lógica que nós tivemos de que a alternativa é um emprego. A alternativa é o autoemprego, é empreender, a economia popular e solidária, cooperativas, micro e pequenas empresas, inovações e assim por diante. Nós temos uma boa notícia que os microempreendedores individuais cresceram muitíssimo em Pelotas. Nós tivemos em 2019 670 inscrições, nesse ano 1.796. A gente sabe que uma parte dessas inscrições é por conta, realmente, de pessoas que perderam o emprego por conta da pandemia e que foram buscar outras armas, né, ou se relacionar de outra forma com a sua empresa, mas muitos desses casos, nós vamos ouvir alguns,
são microempreendedores, pessoas que realmente pensaram, bom, a crise tem essa frase muito tradicional, né? A crise gera oportunidades. As pessoas foram à luta e né, construíram um empreendimento, construíram um caminho, uma solução que está dando muito certo. Então, isso é muito bacana. E é o que eu dizia, tu citasse aí a nossa sala do empreendedor, a gente conseguiu também, Cláudio, fazer o Alvará Online. Alvará Online. Porque a gente precisa, e agora estamos com o Edifica Pé Online, que é para facilitar as construções, o investimento na construção civil, e que é uma das tradições de Pelotas, né, extremamente qualificado, facilitar a vida, né, dos empreendedores, e isso é um papel, facilitar dentro da lei, cobrando o que precisa cobrar, mas tornar mais ágil, e isso é um dos aprendizados da pandemia, né, porque a gente viu o quanto que dá para fazer, né, com menos gasto, com mais economia, com menos tempo, né? Quantas vezes a gente viajava, eu dizia, a Brasília, né? Quantas reuniões presenciais, e quanta coisa dá para agilizar, sim, à distância, numa live, numa reunião virtual. É impressionante o que se pode aprender com isso. Eu tenho dito para os secretários, observem, né, a cada momento tudo o que a gente está mudando, e sendo obrigado a transformar, e para melhor, com melhores resultados, para que a gente, na volta ao normal, ao novo normal, seja o que for, que a gente possa seguir usando essas soluções que foram muito apropriadas. A gente vai ouvir agora um outro caso aí do Miguel Santos, que eu quero até antes de chamar o Miguel, contar não sei se o Cláudio conhece tanto o Pacto Pelotas pela Paz, nosso projeto, nosso plano de segurança pública, que tem trazido resultados extraordinários na integração entre as polícias. Tem sido exemplos nacionais. Eu tive a oportunidade de participar num seminário que estava presente o ano passado, 2018, ou seja, em São Paulo, e o Pacto pela Paz tem sido um exemplo não só aqui, mas para outras cidades do país, pela capacidade de você buscar sinergia. O importante aí é que toda ação em governo, em setor público, ele é transversal. E isso nós temos chamado de ponto, ou seja, não tem mais as caixinhas das secretarias. As ilhas. Você tem que ter transversalidade. E o Pacto pela Paz, eu acho que o grande resultado que deu e que está dando esse resultado é que desde a primeira hora viu essa transversalidade. E não só entre as secretarias, como entre as instituições. E a gente teve muita sorte de contar também com pessoas nas instituições estaduais, na polícia, na brigada, né, no Corpo de Bombeiros, enfim, no Exército, e aí no Poder Judiciário, no Ministério Público, pessoas dispostas a trabalhar em conjunto, né, a trabalhar coletivamente. Os resultados são extraordinários, 70% de redução da criminalidade, dos homicídios, vidas preservadas, mas junto com isso nós temos também, um trabalho, né, também transversal entre as secretarias, um trabalho muito grande de prevenção à violência, onde nós criamos vários projetos, um banco de oportunidades, justamente para identificar alguns alunos com risco de evasão escolar, que é um problema para a violência, para mantê-los na escola. Criamos um banco de oportunidades para levá-los a desenvolver aquelas habilidades que eles já tinham, os interesses que eles tinham. Então, seja numa aula de violão, numa escolinha de futebol, ou para aqueles que têm a idade já para isso, no primeiro emprego, na vaga de primeiro emprego, em várias parcerias que fizemos com os empresários e com instituições, e isso os jovens que iam para o banco de oportunidades e iam para o primeiro emprego, nos traziam uma demanda assim, de que não sabiam às vezes nem como se apresentar, nem que roupa botar, nem como se dirigir na entrevista ao patrão, enfim. E aí nós criamos um projeto muito bacana, voltado para os jovens, que chama Start, que é uma formação para o mercado de trabalho, mas uma formação assim básica, uma formação as pessoas aprendem a se desinibir, a falar em público, coisas, mas que trouxeram para esses jovens, já vários foram formados, uma autoestima muito grande, enfim, muitos conseguiram já suas vagas de trabalho, e outros que ainda não conseguiram, mas melhoraram as suas relações familiares, as suas relações sociais. Então, é um projeto do qual tenho muito orgulho. E o Miguel, que eu quero chamar agora, vou chamar o Miguel para falar conosco, ele foi formado pelo Start e tem alguma coisa para nos dizer. Miguel. Porque
porque eu fiz o Start em 2018, foi uma das primeiras turmas do Start, né? E eu conheci o Start por meio de uma indicação da minha assistente social aqui no posto do Navegantes. A primeira aula foi muito boa. A gente se aperfeiçoou, aprendeu como montar um currículo, fazer uma boa apresentação. Minha rotina era bem simples, era de como quase todo adolescente da minha idade que não trabalhava. Eu ia para o colégio, aí eu voltava para casa, ficava em casa o dia inteiro, fazendo, sei lá, ou não fazendo nada, ou jogando videogame. O Start, ele me deu muita responsabilidade, me deu um bom senso de responsabilidade. Quando eu saí do Start, eu saí uma pessoa muito mais desenvolvida, um pouco mais desinibida mesmo, para falar. Eu sinto como se grandes partes dos meus anos anteriores no colégio, eles não tivessem sido tão bem aproveitados, justamente por causa que eu não conhecia o Start. E foi das lojas Marisa que eu fiz uma boa entrevista, graças a Deus, e consegui o emprego que eu tô hoje. Eu trabalho mais na retaguarda, então eu arrumo muitas mesas, arrumo o setor, eu atendo cliente, tudo lá no estoque, e eu sou feliz com esse emprego. É uma oportunidade maravilhosa, que muita gente quer ter, e que realmente faz diferença. Eu sou a prova viva, entendeu? Eu estar aqui é a prova viva de que o Start ele pode mudar vidas. Pacto Pelotas pela Paz teve uma grande diferença. Um governo que trabalha muito sobre as políticas públicas, sobre o conceito de prevenção social, de dar oportunidade aos jovens para que eles não caiam em outros problemas. A Paula, ela fez isso, e o meu recado para a Paula é que eu apoio a campanha dela, e boa sorte, porque creio que, se Deus quiser, a gente consegue. Puxa, eu fico Muito até legal, emocionada, muito legal. emocionada de ver o Miguel, porque isso é a realização de tanta coisa que a gente sonhou, e eu tive a experiência, né, de participar das formaturas do Start. É uma emoção, porque muitas famílias acompanham e estão vendo os filhos numa formatura, a primeira formatura, digamos, de muitos deles, e é um negócio muito bacana, porque realmente é tu empoderar pessoas que têm capacidade, têm talento. Tá vendo o Miguel, né? Ele é a prova viva realmente, porque ele está aí super desinibido, falando super bem, e certamente, Miguel, dando também muita expectativa, né? Muita esperança, muita força para outros jovens como tu, né? Para confiarem em si, porque eu acho que investir no empreendedorismo é também focar nos jovens, né? A gente precisa ter esse olhar. Com certeza, você pega o exemplo dele, eu digo assim, o que fez o Start? Tem uma autoconfiança, melhorou a autoestima, fez com que ele visse que ele tem a capacidade de avançar. Eu acho que isso e todas as ações que nós temos que fazer na questão da geração do primeiro emprego, de trazer o jovem, que normalmente é o que mais é afetado no momento, como estamos agora, da pandemia, ou seja, da perda do emprego, e aí entra o papel do Estado de ser esse agente de mobilização e articulação. E cada vez mais, eu venho muito do setor privado, cada vez mais as empresas estão com a questão da responsabilidade social. E se ela percebe que do outro lado, no setor público, você tem projetos sérios, consistentes, com impacto, com indicadores, com medições, você tem uma liga muito forte. Eu acredito que eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que é o THC, técnica, humana e conceitual. Quando você é formado no colégio, você se forma com a questão técnica, mas a questão humana, que é essa coisa de interagir, de você trabalhar, fazer uma entrevista, você falar em público, são coisas que não nos ensinam. Não nos ensinam. E esses instrumentos de primeiro emprego, esses instrumentos de apoio a populações vulneráveis, esses instrumentos de trazer pessoas que daqui a pouco estão no seu videogame, que estimulem que ele desenvolva habilidades que sejam mais do que técnicas, e sim habilidades de interrelacionamento. A sociedade hoje é feita de interrelacionamento, né? E, portanto, a própria pandemia está gerando hoje uma nova recomposição dos mercados. Ou seja, eu digo que a gente fala muito da pandemia, mas Pelotas, como outras cidades, podem ter uma grande oportunidade. As pessoas estão saindo dos grandes centros, como você falou, querem trabalhar à distância, começam a ver a possibilidade de que não precisam estar presencialmente. E aí, o que a gente procura?
qualidade de vida. E qualidade de vida se dá por um pacto pela paz, de você ter segurança do que seu patrão vai ter segurança, não vou ter que ser a pessoa vulnerável está sendo atendida, do primeiro emprego. Isso tem um impacto econômico enorme, que muitas vezes o pessoal não mede. O seguro numa cidade que tem menos violência, roubo de casa e tal, cai. Claro. É só uma coisa de fazer essa medição. Então, políticas públicas inteligentes, ação do Estado inteligente, ela é um fator de desenvolvimento econômico. Sim, de indução, de indução do desenvolvimento. A gente vê muito o pacto. Eu acredito muito na segurança pública como uma das áreas que mais provocam essa indução, porque se relacionam com todas as outras. Elas, quando a gente trata de segurança pública com uma visão ampla, né, como a gente faz, com prevenção à violência, pensando não só na redução da criminalidade, da insegurança, da violência no presente, mas, sobretudo, construindo um futuro de mais segurança. E isso se relaciona com a saúde, com a educação, como eu disse, com a geração de emprego. Com serviços públicos, Secretaria de Serviços Públicos, ou seja, ter uma rua iluminada. Claro, uma praça iluminada, ter um gramado. Isso tudo é um conjunto estimulando que as pessoas usufruam desses espaços públicos, compartilhem esses espaços. Claro que a gente está numa pandemia em que tivemos que dizer para as pessoas ficarem em casa, mas continuamos investindo nos espaços públicos porque a pandemia vai passar, né? E esses benefícios todos vão ficar e vão cada vez mais estimular, porque se as pessoas estão convivendo nas ruas, as ruas necessariamente se tornam mais seguras. Agora tem um outro projeto, Cláudio, que tem muita relação com esse, a relação com prevenção à violência, com segurança e com empreendedorismo, que é o nosso projeto chamado Comunidade Empreendedora. Tu falasse na nossa educação empreendedora, e realmente a gente focou muito nas escolas, porque na nossa época, né, quando a gente estava no colégio, a gente era muito preparado para... o seu caminho foi outro, mas o meu foi esse, né? E muitos nossos colegas também, para ir para o serviço público, fazer um concurso público, era isso, né? A gente vai para uma faculdade, faz um concurso público. E, cara, o mundo está mudando, A gente, claro que quem quiser fazer concurso público fará, e é importante que tenhamos bons servidores públicos, mas a gente precisa também permitir que as pessoas acreditem em si mesmas, né? Tenham essa ousadia, né? Que aí a gente viu no Yuri, e por isso a gente tem que formar as crianças desde cedo para isso, para se tiverem esse talento, tiverem essa vocação, que elas tenham a confiança necessária e saibam também como fazer. Então a gente começou muito cedo, já na escola, e a gente tem um projeto muito bacana que também me tocou muito, que também tem formatura, e a formatura foi linda e emocionante, que é o Comunidade Empreendedora, que é um projeto que a Secretaria de Habitação coordena e que é voltado para aquelas comunidades dos condomínios, dos residenciais Minha Casa Minha Vida, em que a gente se preocupa não só em oferecer a moradia, né, mas em pensar como é que é a vida daquela pessoa, né, como é que ela vai ter uma taxa condominial, muitas não tinham antes, né, não residiam em condomínios, não tinham essa cultura, vai ter uma taxa a mais, e ela trabalha, qual é a renda dessa pessoa? Começou assim, um trabalho técnico-social, em que a gente percebeu que precisava também, nessas comunidades, estimular o empreendedorismo. E os resultados, a gente deu um curso de formação muito qualificado, muito consistente, e o resultado, a resposta dessas pessoas foi extraordinária. Muita gente montou seu próprio negócio, muita gente com sucesso, vendo esse negócio avançar. E um desses casos que eu convidei para estar conosco hoje é o da Vânia Cardoso. Então, eu queria ver se a Vânia já tem como entrar. Posso chamar a Vânia? Tá aí, Vânia, querida. Olha só, querida. Queria que tu comentasse um pouquinho da experiência que foi para ti, a Comunidade Empreendedora, e contasse um pouquinho do teu negócio também, Vânia. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive, a ti, querida, e Olhando um pouquinho. A tua equipe, né? Acho que deu um probleminha técnico, faz parte, né, gente? Ao vivo é assim. A área da tecnologia, eu sou de tecnologia, eu digo que existe a lei de Murphy. A lei de Murphy sempre vai dar alguma coisa que permite. Se pode dar errado, dá. Mas isso a gente
enquanto não entra a declaração, só colocar, ou seja, essas políticas de habitação também, quando a gente faz, quando o Estado, o município faz, você gera uma comunidade. E essa comunidade, ela vai ter demandas de serviço, de alimentação e assim por diante. Então, ela própria pode começar a gerar para essa comunidade, ou seja, você descentralizar. Uma das coisas que eu acredito que a gente vai viver com a questão da pandemia, e já está voltando, é cada vez mais o comércio de bairro, o comércio da associação, da unidade, do conjunto habitacional, porque você está mais perto, conhece, confia, interrelaciona. Então, provavelmente, o caso que vai ser colocado é muito disso, ou seja, ela tem ali já um público que ela pode servir da melhor maneira possível. Tem uma visão, né, de voltar para as comunidades e ali gerar riqueza. Vânia, estás me ouvindo, Vânia? Estamos tentando, mas acho que a conexão não está muito boa. Não, Vânia, acho que... Bom, vamos seguir conversando aqui, a gente tenta ver se a Vânia consegue voltar, porque a experiência dela é bem legal, assim, e é muito... porque ela criou um... E vamos lá, né, Paula? O micro pequeno empreendedor, a micro pequena empresa, é efetivamente o que o grande o emprego. Né? É só olhar as estatísticas de Sebrae e assim por diante. É o grande. Claro que nós temos grandes empresas que são fundamentais, que geram impostos e que foram muitas atraídas aqui para Pelotas, mas o micro e pequeno é aquela coisa da capilaridade, exatamente, aquela coisa de gerar a comunidade, a relação interpessoal, a confiança de que a senhora vai receber o seu produto fresquinho, com segurança, assim por diante. Então, tem toda uma questão afetiva. Sim, vai criando uma relação, uma rede ali. Aí aquelas famílias daquela comunidade, né, passam a ter uma renda um pouco melhor, aí também passam a consumir em outros locais. Tu acaba criando, né, uma conexão extremamente produtiva, territorial, que é super importante. Que é quando você qualifica os espaços urbanos, como vocês fazem aqui, como a Pelotas, você qualifica o espaço urbano, você está trazendo a pessoa para se apropriar da cidade, dos espaços urbanos, e isso gera um efeito multiplicador em termos de economia, da pequena economia, assim por diante, que são fundamentais. Não é... Eu vou dar um exemplo, ou seja, o shopping center, o conceito é importante, mas ele cada vez mais ele está sendo restrito e indo muito mais para as questões de bairro, as questões da comunidade, da vizinhança, para voltar ao que a gente chama assim, o customizado, claro, o que é personalizado, né? Que isso vem toda uma linha da questão do desenvolvimento sustentável, sim, do orgânico, do simples, da questão mais preocupada com a questão ambiental, do descarte e assim por diante. Claro que as pessoas dizem, tem que trazer empresas, e obviamente isso é verdade, e vieram, né? A gente teve a Van, o Stock Center, a gente teve o Hotel Ibis, a gente teve a Unicoline, o Paraíso, enfim, Sicredi, o Cressol, tem até que ler aqui para não me esquecer de tantos investimentos. O Hospital da Unimed, o Hospital da Unimed, qualificadíssimo. Isso. Tantos investimentos que estão sendo feitos, com geração de milhares de empregos. Só agora, o mais recente, né, o supermercado Guanabara, que abriu uma nova, aqui o nosso vizinho de Rio Grande, abriu uma nova loja com mais de 300 empregos. Mas outros supermercados vieram, bancos, hotéis. Então, gente acreditando em Pelotas, né? Isso que em plena pandemia, né? Esses últimos, agora em plena pandemia, ou seja, certamente gente que avalia o mercado e que sente que Pelotas é uma cidade que tem tudo para crescer, tem tudo para se desenvolver, tem rumo. Né? Tem uma expectativa positiva. E isso é muito... Então, a gente tem que continuar atraindo, né, buscando se conectar com essas empresas, né, fazendo uma análise do mercado, dos interesses, criando o ambiente favorável para que elas venham, mas sem esquecer desse pequeno trabalho nas comunidades que gera renda também, né, que gera riqueza para as famílias,
que é super importante. Eu tenho que chamar agora, já que a gente não conseguiu falar com a Vânia, vamos chamar o Rafael Carvalho, que é um desses exemplos. O Rafael Carvalho, que está trazendo a distribuidora, uma distribuidora de cerveja Império, e ele, essa semana, ele abriu seu empreendimento aqui em Pelotas, uma cerveja super qualificada, que ele está trazendo para cá, escolheu Pelotas para ser um local de distribuição, e eu já falei com ele, falando bem da água de Pelotas, disse, olha, acho que tem que convencer o pessoal lá a trazer a fábrica também, e eles estão interessados nisso, mas enfim, é mais um exemplo de um empreendedor que acreditou em Pelotas, mesmo no momento que aparentemente, de aparente dificuldade, porque antes de só falar sobre isso, antes de chamar o Rafael, o emprego nos últimos 2 meses, pelo CAGED, os resultados são positivos, ele vem crescendo, ou seja, estamos gerando mais emprego aqui do que perdas, isso é extremamente positivo, e acho que a visão desses empreendedores é essa, né? Nós vamos retomar, nós vamos conseguir retomar, e Pelotas vai crescer, tenho muita expectativa também disso. Vamos ouvir o Rafael. Rafael, por favor. Escolhemos Pelotas pelo apoio que o Executivo nos deu, que nos acolheu de braços abertos. Estamos aqui para atender 66 municípios. Escolhemos por conta da macro-região e por conta do apoio do Executivo. Acredito que vamos nos favorecer, porque vamos gerar aí aproximadamente 1 ano e meio 100 empregos, mais uns 200 empregos indiretos. E trouxemos para o povo gaúcho uma cerveja premium de excelente qualidade, com 3 maltes importados belgas, com a lei da pureza alemã. E estamos aqui de braços abertos e agradecemos a oportunidade de estarmos em Pelotas também. Maravilha, Rafael. Muito bom. Eu estava falando, temos mais empregos, né? Certamente aí a Cervejaria Império é uma das que está gerando emprego, mais empregos gerados. E também mais CNPJs, né? O menos CNPJs fecharam em 2020 do que em 2019. Então, às vezes a gente tem a ideia, né, de que a pandemia foi devastadora, obviamente que ela trouxe impactos negativos para a economia, mas ela não teve um efeito tão absolutamente negativo e, ao mesmo tempo, nós já estamos... muita gente também pensava, não, a retomada vai ser no ano que vem, não, nós já estamos reagindo e isso é extremamente positivo. E é interessante colocar, eu gostaria, né, e aí trazendo um pouco dos dados, né, nós tivemos não só a pandemia, mas nós tivemos também uma estiagem muito forte no Rio Grande do Sul. Exatamente. E no primeiro trimestre, que gerou um PIB baixo, que repercute sempre, historicamente, toda a estiagem, ela repercute no segundo trimestre, que foi muito grande. Mas se você isola, a gente já fez isso no Departamento de Economia Estatística, se você isola a estiagem, nós estamos enfrentando muito bem a pandemia. Nós temos tido crescimento, retomada, desenvolvimento, ou seja, então acredito que o Rio Grande do Sul está preparado para ter uma possibilidade de recuperação muito, muito rápida com a questão da pandemia. Indiscutivelmente, a própria pandemia também está gerando novos negócios. Os negócios se reinventaram. A ideia é essa, né? Que a gente possa se reinventar. Se reinventaram. Tem restaurantes que antes eram restaurantes à la carte, chiques, que hoje ele entrega em casa, muda. Então, nós temos toda uma mudança. O garçom, que antes servia, hoje ele é quem entrega a coisa. Ele muda. Tem uma reconversão econômica que vai acontecer no mundo inteiro e vai surgir oportunidades também para lugares. As cadeias produtivas, as cadeias industriais, eu tive a oportunidade de discutir com 6 empresas internacionais de consultoria, elas têm dito, Cláudio, as cadeias produtivas do mundo, elas estão se revendo pelo impacto que nós tivemos da dependência da China. Então, nós temos também no Rio Grande do Sul e Pelotas, e nós estamos fazendo esse esforço nesse governo, preparando, e Pelotas também, de ver como nós podemos trazer isso para cá. Pelotas e Rio Grande, por exemplo, tem um instrumento de logística fundamental, que é o Porto de Rio Grande e o Porto de Pelotas.
e a hidrovia, ou seja, nós estamos pensando isso de maneira articulada. E agora a rodovia quase concluída, que até o final do ano que vem deve ser duplicada. Então você tem condições de que, tendo um bom plano de futuro, tendo um bom rumo, como a Pelotas tem, com essa gestão, de ter capacidade de atração, de investimentos, de atração de novas formas de ver o negócio. Perfeito. O pessoal aqui está me dizendo que a Vânia está ok. Então, é um caso tão bacana da Vânia que eu não quero... E é o empreendedorismo feminino, né? Eu quero muito investir nas mulheres, porque elas são chefes de família, né? A mulher é poderosa. Quando assume um negócio, eu confio muito. Aliás, eu quero muito botar a mulher, né, políticas públicas voltadas para mulheres na nossa agenda do próximo governo, se tudo der certo. Vânia, vamos te ouvir. Boa noite. Eu tive a oportunidade de fazer o curso Comunidade Empreendedor, tá? Foi muito gratificante, que me ajudou muito nessa carreira aí, né, de Vânia Lanches, né? E eu só tenho a agradecer muito, muito mesmo. Vânia, onde é que funciona? Como é que está funcionando o teu negócio hoje? Então, há um tempo atrás, ele estava dentro do condomínio, né? Nós trabalhava dentro do trailer do condomínio. Aí expandiu, né? E nós tivemos que ver um outro espaço para trabalhar, né? Porque se tornou pequenininho, né? E aí, agora, faz 3 semanas, nós estamos em outro endereço e está arrebentando. Temos um app agora. Opa! E trabalhamos eu e a família. Quantos são? Somos eu e meu esposo, né? E os meus filhos, no caso, mas não trabalham conosco. Agora, se continuar crescendo assim, em breve tu vai contratar mais gente, hein, Vânia? Vai ter que contratar. Sim, nós temos um auxiliar, né, que trabalha conosco também. E já vou ter que dar jeito de contratar mais gente, porque com esse app que nós fizemos, é muito bacana. Muito bacana mesmo. E tudo, a formação que tu tivesse foi importante para isso, né? Para te sentir seguro para lançar o negócio. Ah, com certeza. Foi sim. O curso foi muito importante para mim. Inclusive, meu marido também participou, né? Teve a oportunidade. Ah, se tiver de novo, eu tô dentro. Maravilha, Vânia. Desejo muito sucesso aí para o teu negócio. Eu provei o lanche, porque, claro, precisa de formação, né? Saber como é que monta um negócio, saber como é que gerencia, né? Como é que cuida, né, das receitas, das despesas, tudo isso é importante. Agora, sem talento, porque tu tem que ter talento atrás de tudo, tu tens muito talento, então, muito sucesso, tá, querida? Eu creio que é um dom de Deus, né? E cada cliente eu mando um recadinho. Tem cliente que chega a retornar para mim, me agradecendo, dizendo que foi muito importante, tá? Eu mando uma balinha, né? E é muito gratificante o reconhecimento deles, né? E esse carinho é sempre um diferencial. É um diferencial. Parabéns, querida. Parabéns mesmo. A gente fica muito feliz de ver a tua realização, porque é a realização, é a concretização, né, de uma política pública, né? Quando chega ao fim, quando a gente vê que ela, né, trouxe resultado para as pessoas. Então, muito obrigada. Com certeza. Muitos resultados. Obrigada. Muito legal. É muito legal, e você trouxe uma coisa, Paula, da questão da mulher. O Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz com o Banco do Povo em Bangladesh, ele dizia, ou seja, o microcrédito sempre priorizado pela mulher, porque a mulher ela tem o cuidado, né? O Bernardo Toro diz, ou seja, tudo aquilo que você quer fazer, você tem que fazer cuidado como uma mulher trata um filho. E essa é a relação feminina, ou seja, e é o mundo que a gente está vivendo cada vez mais com as mulheres ocupando seus espaços. Sem dúvida, eu acredito muito nisso, e acho que a gente tem que focar os exemplos que a gente teve no nosso governo, né, desse empreendedorismo feminino, do protagonismo,
da mulher, e também essa política pública de segurança, né? Porque uma das mazelas que vive a nossa sociedade ainda é a violência contra a mulher. Então, acho que isso tem que estar muito no foco. E eu queria estar chegando ao fim, aí, né, nos aproximando do fim dessa live, mas tem mais um caso aqui que é do Matheus Machado, eu queria chamar o Matheus para se manifestar. Esse ano de 2020 começou de uma maneira peculiar, eu acho que talvez até próxima do que todos os anos foram, e aí tudo foi se desenrolando dessa forma. Há 3 meses depois do começo do ano, eu me vi desempregado, a empresa infelizmente teve que me desligar, problema da quarentena, pandemia, era uma empresa que trabalhava com alimentos, teve que me desligar. Eu me vi 2 meses fora do mercado de trabalho, tranquilo, tinha uma reserva de valores, tinha também meu seguro-desemprego, me vi fora. Dado isso, lembrei de alguns conhecidos que eu tenho que trabalhavam na empresa que hoje eu me encontro. Eles falaram, eu sempre ouvi muito, sempre consumi a empresa com cliente. Dado um dia à tarde, eu falei, bom, vou tentar, vou lá. Preparei um currículo, preparei a minha ida, minha roupa e fui. No mesmo dia que eu fui entregar o currículo, me ligaram falando que teria entrevistas de emprego. Um dia depois eu fui para entrevistas de emprego, onde falei com uma psicóloga. A partir desse momento fui selecionado, felizmente fui selecionado, passei por um treinamento, acabei me encontrando aqui empregado. Digno, acho bacana, entendeu? Essa questão da própria cidade te ajudar a empreender, né? Te dar estrutura, ter pessoas próximas, né? Que te ajudam também com a tua família como comunidade. Quando tem um trabalho sendo feito, a gente vai chegar no objetivo. E o importante é que esse objetivo está sempre crescendo. A gente vê questões de geração de empregos na cidade, sempre empresas novas abrindo, sempre essa rotatividade de pessoas sendo contratadas. A gente vê a cidade sendo revitalizada constantemente. Não tem como a gente falar que um trabalho não é feito. Não é feito, a cidade constantemente sendo revitalizada. O problema é que as pessoas elas têm que aprender a olhar com bons olhos. Entender a dificuldade e olhar com bons olhos. Que bacana, Matheus. Muito obrigada aí pelo teu depoimento. E é bom também terminar com um depoimento assim, otimista, né? Positivo, de olhar para o futuro, de um exemplo de alguém que perdeu o emprego, né? Se viu preocupado, assustado, enfim, mas foi à luta e conseguiu, justamente porque Pelotas está... Eu gosto muito de dizer que não quero absolutamente pintar um quadro que não existe. Nós temos muitos problemas na cidade. E o pós-pandemia vai ser um momento difícil de enfrentamento, de obstáculos, de desafios. Nós temos dificuldades também ainda em infraestrutura, investimos muitíssimo, tenho muito orgulho de todos os investimentos que fizemos, estamos fazendo e ainda vamos fazer, porque tem obras que ainda não saíram, ainda vão ser licitadas, mas sei que por trás disso também tem muita coisa ainda não feita, né? Tem muita dificuldade, muito desafio, mas eu acho que a gente tem que olhar para os exemplos tão positivos que a gente tem na cidade e que isso sirva, né, de motivação para essa construção coletiva de futuro. Não há dúvida de que Pelotas vem se transformando, e não só pela ação do poder público, que vem fazendo, né, transformações sociais, de políticas públicas, né, com enfoque social, de infraestrutura e tudo mais, mas também, e muito, pelo talento das pessoas, dos indivíduos, né, dos grupos, das empresas, gente que está trabalhando, que está se reinventando, que está criando, que está investindo, que está usando, que está acreditando no futuro. Eu acredito, eu sou uma otimista e tenho certeza, Cláudio, que a gente vai poder, nessa retomada, estar junto com o governo do Estado, né, com o nosso governador, que é pelotense, contigo, que é chileno, mas pelotense, né, desde por acidente. Quase por acidente chileno, e com muita gente aí para construir esse futuro, trabalhando nesse foco. Olhar para os pequenos, né, para quem está começando a empreender, trabalhar com microcrédito que a gente já tem, a gente trabalhado muito nesses últimos 3 anos, foram em torno de 1.200.000, são pequenos negócios, mas que mudam a vida das pessoas, continuar qualificando, preparando gente para o mercado de trabalho, como o caso da Vânia,
qualificando espaços para dar oportunidade para empreendedores como o Yuri, e continuar olhando para os jovens também, né, focando aí no trabalho do Start, da prevenção à violência, com tantos exemplos aí positivos. Eu não tenho dúvida de que a gente vai, né, superar esses desafios da retomada pós-pandemia, de que Pelotas tem tudo para crescer. A gente tem muito trabalho pela frente, mas também não estamos sozinhos, né? Então, isso é o que eu queria dizer aí na minha despedida, e te agradecer também muito, Cláudio, porque eu sei que é uma sexta-feira, após o horário de expediente, que a gente está aqui, né? Sextou, né, gente? A gente está aqui trabalhando ainda um pouquinho, mas te agradeço muito, Cláudio, pela confiança, pela parceria, né, por teres dedicado um pouquinho do teu tempo de descanso aí para estar aqui com a gente falando sobre o futuro da nossa cidade. Não, eu queria agradecer, para mim é um prazer, eu estou 17 anos fora de Pelotas, mas eu nunca me senti fora de Pelotas. Sempre estive aqui atuando, e eu queria dizer para vocês que o que eu mais acredito é constância de propósito. Este governo tem um propósito, vem de uma caminhada, e nós temos que ter como sociedade constância de propósito. As transformações não se dão em um governo, em dois, em três, é um processo que é feito pela sociedade, através da sociedade, com o setor público, o setor privado, o terceiro setor, olhando o futuro e tendo um propósito de transformar as pessoas. Então, contem comigo sempre Obrigada. Que eu estou à disposição. Conto contigo e conto com todos os pelotenses de nascimento ou não, todas as pessoas que escolheram Pelotas para viver, todas as pessoas que querem ajudar a fazer uma cidade melhor. Não tenho a menor dúvida da nossa capacidade coletiva de construir esse futuro que Pelotas merece, que nós merecemos. Então, vamos em frente, Pelotas. Um abraço a todos, boa sexta-feira, final de sexta, bom final de semana, se cuidem e vamos em frente. Grande abraço. Paula, Paula, pra quem usa a razão. É Paula, Paula, pra quem ouve o coração. É Paula, Paula, é Pelotas mais feliz. É Paula, Paula, tua gente pede bis. É Paula, Paula, pra quem ouve o coração. Paula, Paula, é Pelotas mais feliz. É Paula, Paula, tua gente pede bis. É Paula,